Era feudal, tá? Foi feudal. Mas nem todo feudalismo é medieval, tá? Como assim? Confuso? Sim ou não? Sim? Tá. Como assim? Da seguinte maneira, olha só. A Idade Média, quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando de um período histórico que ele é muito bem definido. Quando a gente fala de Idade Média, a gente sempre está falando da Europa, tá? Um período aqui restrito de geografia, tá? Da Europa. Nunca fora dela. Alguns historiadores até colocam, vão dizer que a Idade Média pode ser sobre a Europa e o mundo islâmico. Que pega ali um pouquinho da África, um pouquinho do Oriente e tudo mais, do Oriente Médio e tudo mais, mas esse daí é o máximo que dá pra gente esticar a Idade Média, tá? Mas quando a gente fala de Idade Média, a gente tá falando especificamente ou da Europa e do mundo islâmico. Nada além disso. Nunca, tá? Por quê? O que que é a Idade Média? O que que significa o termo Idade Média? O termo Idade Média, ele foi criado no Renascentismo, que é um período histórico que a gente vai estudar depois da Idade Média, é o próximo período histórico, tá? E ele foi criado com uma intenção, que era a intenção de dizer que aquele período ali, ele foi um período entre dois grandes momentos da humanidade, que foram a Antiguidade Clássica e o Renascimento Cultural. Então ele foi criado com a intenção de fazer parecer que a Idade Média, aquilo que está ali no meio, entre, mais ou menos ali, entre a Antiguidade Clássica e o Renascimento Cultural, foi um período mediano, ruim, né? Que não tem muita coisa para ser lembrado. A ideia realmente foi essa, tá? O período que está no meio desses dois grandes períodos ali, como se fosse um vale entre duas montanhas do conhecimento humano, tá? E esse termo ele foi criado especificamente para se referir à Europa, né? Porque quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando, quando a gente pensa na Antiguidade Clássica e pensa no Renascimento, a gente está falando especificamente do continente europeu, tá? Então, quando a gente fala de Idade Média, a gente fala sobre Europa ou sobre Europa e o mundo islâmico no máximo. A gente vai aprofundar mais isso daqui a pouco. Quando a gente fala em feudalismo, aí não. Aí a gente pode falar de feudalismo em vários lugares do mundo. Porque feudalismo ele é um sistema político, a maneira de governar, né? Você tem um senhor feudal, você tem um vassalo, a gente vai explicar isso tudo direitinho daqui a pouco. Então você tem, por exemplo, você tem feudalismo no Japão, você tem feudalismo na China, você tem feudalismo, sei lá, você tem uma espécie de feudalismo nas Américas. Você tem vários lugares no mundo que tem feudalismo. Na África vai ter feudalismo, né? Estruturas feudais. Porém, esses feudalismos ao redor do mundo, eles não são medievais, né? Mas o feudalismo europeu, ele sim é medieval. Deu para entender? Mais ou menos o que eu quis dizer? Então, a Idade Média é feudal, mas nem todo feudalismo é medieval, tá? Isso aqui é importante para a gente saber por quê. Porque, de vez ou outra, a gente ouve uns equívocos, assim, em redes sociais ou coisas do gênero, ou em livro, por exemplo. O livro adora fazer isso, né? Pega lá, livro de fantasia medieval. Aí sei lá, e pega um Game of Thrones da vida e fala que aquilo ali é um livro de fantasia medieval. Não é medieval, porque não se passa na Europa e não é dentro do período ali da Idade Média, tá? E a gente vai explicar isso melhor dizendo daqui a pouquinho. Mas vamos lá, feudalismo. O que é o feudalismo no fim das contas? Né? O que é esse sistema de governo que vai ser adotado tanto na Europa medieval quanto em outros lugares ali do mundo? O feudalismo, ele é, antes de tudo, um modelo de governo, tá? Ele é um modelo de governo. Onde você tem um senhor feudal e um vassalo. Essas são as duas unidades básicas do feudalismo. Você precisa de um senhor feudal e você precisa de um vassalo, tá? Esse senhor feudal, ele pode ser uma diversidade ter uma diversidade de títulos diferentes, mas ele sempre vai ser o senhor de um feudo, tá? Para a gente poder entender o feudalismo na Idade Média, a gente precisa lembrar de um evento que aconteceu
logo no início da Idade Média, que era o que a gente estava vendo lá no outro capítulo, que foi a queda do Império Romano. Queda do Império Romano do Ocidente. Tá? O que acontece? Vocês lembram disso? Lembram? Lá em 476, depois de Cristo, Roma sofreu uma série de invasões de povos bárbaros, né, de povos germânicos. A gente falou sobre isso, né, como é que Roma ela foi expandindo seu território, ela foi empurrando os povos bárbaros que viviam na Europa para suas fronteiras, né, expandindo as suas fronteiras. Deixa eu abrir aqui um mapinha, tem até um mapa aqui aberto. Pode ser útil. A gente está aqui, ó, Itália, por exemplo. Compartilhei aqui já. Itália, aqui bonitinho. Roma ela foi se expandindo aqui da cidade e ela foi subindo, foi empurrando os povos que viviam por aqui, né? Foi dominando eles e empurrando ali os remanescentes para trás, né? Até aqui, mais ou menos um pedaço da Germânia e tudo mais, aqui para baixo ela desceu também. Dominou aqui, dominou o norte da África, parte aqui do Oriente Médio. Isso aqui tudo foi dominado pelos romanos. E ao longo da história da expansão romana, ela foi jogando os povos que viviam nesses lugares dominados, ela foi jogando eles para as fronteiras, foi empurrando eles, sobretudo aqui para cima, tá? Acontece que em 476, a gente tem, um pouco antes de 476, na verdade, uma movimentação acontecendo por aqui, mentira, por aqui, ó, em que os mongóis, eles começam a descer, né? Eles tentam invadir a China, não conseguem, sobem pelas terras da Rússia e vão atacando e pilhando e dominando todos os povos que tem aqui em direção à Europa. Isso vai fazer com que os povos chamados povos germânicos, não é, que haviam sido expulsos pelos romanos séculos antes, comecem a voltar em direção às fronteiras de Roma e isso dá início às chamadas invasões bárbaras, não é? Esses bárbaros aqui germânicos, eles fugindo dos mongóis, eles começam a descer em direção à Europa e começam a dominar o exército romano, que já estava falindo e tudo mais, que já estava com problemas para se manter. Quando Roma cai em 476, a Europa vira um emaranhado grande de vários pequenos pedaços, né, de vários pequenos reinos. Ao invés de ser um grande reino, um grande império como foi antes, ela vira um monte de pequenos reinozinhos. E ao longo dos primeiros séculos, de Idade Média, aí a gente já está na Idade Média, tá? Quando as invasões bárbaras acontecem, o Império cai, a gente entra na Idade Média, e ao longo desses primeiros séculos a gente vai ter um período de guerras muito intenso, em que os vários reis bárbaros que estão se estabelecendo, eles começam a lutar entre si para ampliar o seu território, tá? A gente vai ter alguns reis principais, a gente vai ter os ostrogodos, a gente vai ter os germanos, né, as 9 tribos germânicas, a gente vai ter, deixa eu lembrar aqui, os francos, a gente vai ter uma série de reinos importantes surgindo nesse momento na Idade Média. Conforme esses reinos eles vão crescendo, eles vão começar a ter um problema, que é o seguinte. Vamos pegar aqui vocês, por exemplo. Vamos pegar a Renata. A Renata tá ali feliz com o livro dela. Como ela é uma pessoa estudiosa, eu vou pegar ela, por exemplo. Renata tá ali. E Renata é a rainha. Vamos supor que a Renata é a rainha dos francos. Francos, eles vão reinar onde, ô, Renata? O que você acha? Vão reinar na França, né? Onde a gente vai ter a França hoje em dia. O reino dos francos ali. Uma rainha dos francos. Vamos supor que o teu reino, Renata, ele começou do tamanho de Petrópolis. Tranquilo, né? Dá para você cuidar dele. Não dá? Então, um prefeito que cuida de Petrópolis, tranquilo, pequenininho, razoavelmente pequeno. Só que você é uma rainha muito habilidosa, você é uma rainha estrategista, uma militar nata. Você foi expandindo o teu reino, tu foi fazendo guerra, tu começou do tamanho de Petrópolis, aí você fez guerra com o pessoal que estava em Teresópolis, depois você fez guerra com o pessoal que estava na Baixada, o pessoal que estava em Três Rios, expandiu para o Rio de Janeiro e tudo mais, e foi crescendo até você ter vários territórios dentro do seu reino. O que acontece? Como é que você vai fazer para governar todos esses territórios, Renato?
Não tô te ouvindo. Ainda não te ouço, o microfone tá desligado. Tá com problema, eu acho. Calma, ela vai falar no meu, fala. Fazer guerra? Fazer guerra? Não, mas aí fazer guerra tu já fez antes para poder expandir. Você precisa governar esses territórios agora. O ruim de ser rei é esse, que a parte legal é quando tu vai fazendo guerra e vai expandindo, que é a parte mais fácil. O problema depois é manter esses territórios. Você tem que fazer com que a população não morra de fome, que as pessoas não morram de doença. Você tem que ter uma distribuição de água para todo mundo. Conseguir fazer que todo mundo trabalhe, por exemplo. Como é que você vai fazer para fazer isso, Renato? Difícil, né? Ela disse que não sabe. Não sabe, tá? Porque é difícil. É difícil pensar em como é que você vai fazer para governar um território tão grande assim e fazer com que as pessoas fiquem vivas, né? Pois é aí que tá, Renata. Você não sabe como fazer. E a maior parte dos reis bárbaros que assumiram a Europa depois da queda do Império Romano também não sabiam como fazer para governar um reino desse tamanho. Eles nunca tinham tido um reino grande desse jeito. Então, eles vão começar a praticar um tipo de política que é o que a gente vai chamar de feudalismo. Ao invés de eles governarem um pedaço tão grande de terra quanto é a França inteira, por exemplo, eles vão fazer o seguinte: pô, o negócio é o seguinte, eu sou rei, né? Eu tenho mais o que fazer da minha vida do que ficar o dia inteiro sentado no trono ouvindo o problema de camponês que tá com, sei lá, pulga no gado, né? Eu preciso de alguma coisa melhor para fazer na minha vida. Eu quero caçar, eu quero beber, eu quero fazer qualquer outra coisa, né? Eu quero ficar aqui, isso é chato. Então eles vão fazer o seguinte: vamos pegar, fazer o seguinte, a Renata vai pegar e fazer assim, ó. O Guilherme tá quase dormindo, coitado. O Guilherme tá ali, ó. Foi um grande guerreiro durante as expansões do reino da Renata, né? Os Renatos. A expansão do reino da Renata, obviamente o reino dos Renatos, né? Foi um grande guerreiro dos Renatos. Então, ela confia muito nele, foi um companheiro de guerra, lutou várias vezes do lado dela, conquistou muitos territórios para ela, ela sabe que ele é um cara leal. Ela faz o seguinte: ô Renato, ô Guilherme, o negócio é o seguinte: o território está muito grande, é muito difícil para mim governar tudo, né? Muito difícil para eu governar tudo isso daqui. Para mim, governar é ótimo, né? Mim não faz nada. Para eu governar tudo. Então, eu vou fazer o seguinte: a parte ali que é Teresópolis, eu vou deixar contigo e você vai governar para mim. Todo ano, eu quero que você me dê X impostos, uma parte de imposto do que você produzir, e eu quero que você treine exército ali para, se eu precisar, eu poder chamar esse exército e ele vai lutar do meu lado. Ela vai ter o exército dela, ele vai ter o exército dele, e no caso de uma guerra, ela vai convocar esse exército. Aí o Guilherme vai falar que beleza, não sei, né, Guilherme? Tu acha isso legal? Ó, tu vai ganhar poder, vai ganhar prestígio, vai ganhar terras, né? Normalmente o Guilherme vai achar isso legal. Então ele vai fazer um contrato de vassalagem com ela. Ela vai ser uma soberana. Então, soberano ou senhor. E ele vai ser o vassalo ou servo desse senhor. Tá? Vai ser um vassalo da Renata. A partir desse momento, é claro que isso não vai ser simplesmente assim. Ele vai fazer um juramento solene, né? Ele vai, em frente a todo a corte dela, né? Aos outros nobres, aos outros grandes guerreiros ali, ele vai se ajoelhar, vai oferecer a sua vida para Renata, vai dizer que ele é só o humilde servo desta rainha tão capaz, vai fazer um contrato de vassalagem, vai jurar ali lealdade até a morte, prometendo impostos e exército no caso de necessidade. Tá? Isso daqui é um contrato, né? É basicamente como acontecia um contrato de vassalagem durante o feudalismo. É isso que caracteriza o feudalismo. Esses acordos entre, normalmente, o rei e seus nobres, e a gente vai ver que depois isso também podia acontecer entre os nobres e outras pessoas, mas enfim, esse acordo entre o rei e os seus nobres, em que ele cede parte do seu território para o nobre, esse território vira do Guilherme, tá? Não é território da Renata que está com ele, ela deu para ele,
Em troca, ele oferece proteção, ou seja, o exército que ele vai sempre manter disponível ali, vai treinar sempre, vai conseguir sempre manter um exército para caso de necessidade, e impostos para a coroa, tá? O que baseava em que era baseado esse contrato de vassalagem? Era baseado na honra, tá? Não tinha cartório nessa época, não tinha como se o Guilherme faltasse com os deveres dele de vassalo, a Renata... Oi. Desculpa deixar essa hora, eu perdi. Tranquilo, sem problema. Se o Guilherme faltasse com os seus com as suas atribuições como vassalo, a Renata não podia ligar para o Celso Russomano e falar que ele estava indo contra o Código de Direito do Consumidor, que ela tinha comprado um vassalo e estava errado, né? Ela não podia fazer isso. Não existia cartório, não existia legislação, né, completa nesse mundo. Então, era tudo baseado na honra. Se o Guilherme... Só que aí que tá. Nessa época em que você não tem legislação, a honra, né, o sim, sim, não, não, né, a tua palavra é a única coisa que garante que você é alguém confiável. Então, por que o Guilherme ia manter isso daí? Né? Ele podia não manter, ele podia falar, quer saber, agora eu tenho Teresópolis aqui toda comigo, vou ficar muito rico, vou me embebedar de cerveja a Teresópolis e acabou. Né? Que se dane a Renata, não vou fazer nada para ela, não. Qual que é o problema disso? É que os outros nobres iam ver que ele não era alguém de confiança, não iam fazer comércio com ele, não iam ajudar ele em caso de necessidade, nem nada do gênero. Né? Então, os contratos de vassalagem eles dependiam dessa relação de confiança. De modo que, muito raramente, era interessante para o nobre quebrar esses contratos. Tá? A honra era uma coisa ali que tinha que ser mantida a qualquer custo. Beleza? Agora... Fala, Pedro, tudo bem? Agora, Pedro, tua irmã tá sumida, tem muito tempo que eu não vejo ela. O que aconteceu com ela? Ela tá aqui, tá na hora. Ela não aparece mais aqui? Ela... Tá me escutando, mas tu não aparece mais, não fala mais. Como não? Sumiu. Às vezes eu falo aqui, professor. É porque a aula de história... Ela não gosta de Idade Média, professor. Tchau, Pedro. Não, professor. Que absurdo. Na aula de história, eu não gosto de falar muito. Eu prefiro escutar do que falar. Porque às vezes eu vou falar e aí... Aí eu não presto atenção e... sei lá. Entendi. Tudo bem. Convenceu com essa desculpinha aí, tudo bem. Enfim, só que aí o que acontece? O Guilherme foi lá, fez o contrato de vassalagem, começou a ficar responsável por Teresópolis. E aí você reparou o seguinte, Guilherme, nas primeiras semanas estava tudo tranquilo. Chegou lá, tinha 1 milhão de camponeses, tinha um monte de camponeses ali, uns camponeses plantando coisa para fazer cerveja, outros ali cuidando das ovelhas, né? Tudo tranquilo, essas bananas aí, uns plantando essas frutas com cara aí, essas frutas do mal que tá atrás de tu aí, tudo lá, né? Numa boa. Só que aí você começou a receber muita reclamação, você começou a ver que tinha muito problema. Um camponês tinha problema com o outro, porque um camponês roubou a ovelha do outro, o outro foi lá, colheu fruta na plantação que não era dele. Começou a dar muito problema. E você começou a ter que ficar muito atarefado. E você percebeu que apesar de... Oi? Fala, Pedro. Se eu fosse o Guilherme, eu saía matando todos os camponeses revoltados. Mas todos os camponeses são revoltados, né? Todo mundo é revoltado, cara. A sociedade é um perpétuo estado de revolta. Você não ia ter camponês se tu matasse todos revoltados, né? Todo mundo é nervoso. Isso aí. O voto perpétuo é baseado mais ou menos baseado num negócio de vassalagem mesmo, né? Nessa ideia de honra aí que existia na Idade Média. O que acontece? Tu percebeu, Guilherme, que apesar de Teresópolis ser muito menor do que o território que a Renata conseguiu conquistar, que era o estado do Rio inteiro, né? Ser muito menor, ele ainda era muito grande para uma pessoa só comandar. Muito grande, cara. Teresópolis, tem vários distritos. Teresópolis começa ali na subida da serra e vai até lá no, sei lá onde, lá, até quase em Friburgo, um negócio gigante, né? Aí tu pensa, não. Quer saber? Eu vou fazer igual a Renata. Eu não vou ser idiota de ficar aqui ouvindo briga de camponês que tá com problema porque o outro pegou a ovelha dele, né? Não tem mais o que fazer. Vou separar essa cidade em vários distritos. E eu vou dar um distrito para cada uma das pessoas que me são de confiança.
E aí tu vai chamar o Davi, vai chamar o Luiz, o Pedro, a Manuela, todo mundo aí, você vai começar a distribuir isso. E eles vão fazer um contrato igual que você fez com a Renata, só que contigo. Você vai ser o soberano deles e eles vão ser os seus vassalos, tá? A política medieval é baseada nisso. Você tem vários soberanos e vários vassalos dentro de um mesmo reino. O rei é o soberano mor, né, o arque-soberano, o soberanão do negócio. Ele tem a sua elite, aqueles que são os grandes nobres do rei. Normalmente esses nobres eles recebem o nome de duques, né? E esses nobres eles vão ter também os seus vassalos, que vão ter os seus vassalos, que vão ter os seus vassalos, até chegar num pedaço de terra tão pequeno que já não dá mais para dividir e que já é fácil de você conseguir governar sem grandes problemas, né? Normalmente esses pedaços bem pequenos de terra, eles eram dos lordes ou xerifes, dependendo ali de qual pedaço da Europa você está vendo, né? Isso porque Lord, né? Lord era um nome usado em inglês para qualquer pessoa que tivesse algum cargo de poder, não era um nome específico, não era igual duque ou duquesa, né? Ou, sei lá, visconde, esse tipo de coisa. É daí que vem esse monte de título de nobreza que tantas vezes vocês já devem ter visto em filme, em livro, sei lá, e talvez nunca tenha entendido qual é a diferença de um para o outro. Os de nobreza. Os títulos de nobreza, eles são referências a qual é o tamanho do território que aquele nobre ele gerencia, né? E qual é, portanto, a importância que ele tem dentro daquele país. A gente tem aqui, ó, alguns bonitinhos, do maior ao menor. Turquesa, imperador, imperatriz, príncipe, princesa e tudo mais. Né? Aqui eles estão usando a família real britânica como atributo, marquês, alteza, né, grandeza, conde, condessa e tudo mais, até lord e sir. Sir é o menor dos títulos de nobreza. Normalmente o sir ele não tinha necessariamente terra, né? Ele era um cavaleiro, era alguém que lutava ali pelo reino e tudo mais. É daí que vem, tá? É daí que vem esses títulos de nobreza. Então o feudalismo ele é esse modelo de governo que é baseado nessa distribuição de terras por contratos de vassalagem, por contratos de honra. Daí a gente já pode perceber que o feudalismo ele tem várias coisas que são muito peculiares, são muito interessantes deles. Por exemplo, não há no feudalismo a presença de um exército nacional, né? O Brasil, por exemplo, ele tem um exército do Brasil. No mundo feudal, não existe, por exemplo, pegar a Inglaterra feudal, não existe um exército da Inglaterra, né? O pessoal fala, não, sei lá, a Guerra dos 100 Anos, por exemplo. Não, a Guerra dos 100 Anos foi a guerra entre os ingleses e os franceses. Não foi, não. Porque, assim, foi porque eles eram, né, ingleses e outros eram franceses, mas não é uma guerra entre dois exércitos dos países. Não, porque os exércitos não são dos países, os exércitos são das famílias que governam aqueles países. Então, a Renata entrou em guerra com a França. O que ela vai precisar fazer? Ela vai pegar um monte de pombo, vai mandar os escrivões dela escreverem assim: entrei em guerra com a França, preciso do seu apoio militar, envie os exércitos para, sei lá, tal lugar aqui. Ela vai começar a enviar um monte de pombo para o Guilherme, para os outros senhores feudais dela. Esses senhores feudais vão enviar para os seus senhores feudais menores, e aí você vai acumulando vários exércitos familiares, e esses exércitos vão se reunindo para formar uma coalizão, né, um grande exército ali, inglês, francês ou do país que seja. E é claro que isso vai gerar uma série de conflitos interessantes dentro da Idade Média, né? Porque mais de uma vez você vai ter, por exemplo, nobres que se aliam aos inimigos, e aí você vai ter dentro de um reino um senhor feudal, um nobre ali, que virou a casaca, né? E aí aquilo vira um problema militar grande, porque ele está entre as linhas, né? Entre as linhas aliadas, você tem um inimigo agora. Várias coisas assim vão acontecer que são bastante interessantes. Beleza? Então, essa é a base do feudalismo, tá? O sistema de vassalagem. Eu imagino que isso esteja bem aqui para baixo. O negócio da vassalagem. Mas é bom a gente já saber disso.
E como é que se comportava esse feudalismo dentro da Idade Média, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: a Idade Média, ela é, aqui tem a imagenzinha de um feudo, né, de um pequeno feudo, ela é, majoritariamente agrária, tá? Existe cidade na Idade Média, tá bom? Isso é uma coisa que a gente que é legal para a gente já eliminar lendas. Existem cidades na Idade Média. As pessoas às vezes pensam, não, a gente pensa em cidade, a gente pensa, sei lá, em São Paulo, né? Arranha-céu, prédio, concreto e vidro, mesa de escritório e táxi, né? Hoje em dia é Uber, não é mais táxi. Isso que a gente normalmente pensa como cidade, né? Concreto e tudo mais. Na Idade Média já existe cidade, evidentemente não é assim. Normalmente tinha ali rua de pedra, né, de paralelepípedo e tudo mais, existia prédio, existia apartamento, por exemplo, você podia morar num apartamento na Idade Média. Os prédios normalmente tinham 3 a 4 andares no máximo, mas você podia morar no apartamento e tudo mais. Só que a cidade, pelo menos durante a maior parte da Idade Média, ela vai ser uma organização social fraca e pouco utilizada. Ela vai ser remanescente do Império Romano. O Império Romano tinha muitas cidades importantes, né? Ela vai ser remanescente daquela época e ela vai ser um corpo fraco em relação aos corpos aqui rurais, né? Aos feudos rurais, que eram muito mais importantes para a política medieval do que as cidades em si. E como é que se estabelecia um feudo medieval? Aqui a gente tem uma imagenzinha que é bem legal para a gente poder dar uma analisada. Aqui a gente tem o castelo, tá? A imagem do castelo medieval, ela talvez seja uma das coisas mais legais que a gente tem na cabeça quando a gente pensa em Idade Média. E ela é bem real, tá? Espera aí. Deixa eu pegar aqui um castelo medieval de verdade. E ela é bem real. Por quê? O castelo medieval ele servia para algumas coisas desse período. Olha que bonito, ó. Castelozão medieval bonito aqui. Ela servia para algumas coisas. Quais eram essas coisas? O castelo medieval ele servia para moradia do nobre. Então, se a gente pegar aqui o nosso exemplo da Renata, a Renata provavelmente moraria num castelo. Talvez no castelo de Itaipava, olha aí. Né? Pegou as terras daqui, né? O castelo mais imponente que a gente tem. Embora o castelo de Itaipava ele seja um castelo meio ruim, tá? Ele seja um castelo meio ruim, eu vou explicar o porquê depois. Mas ela provavelmente moraria lá, né? Ele servia como moradia dos nobres e ele deveria ser uma fortificação, tá? O castelo da Disney, né? O castelo da Cinderela, por exemplo, deixa eu ver se eu abro aqui um castelo da Cinderela. O castelo da Cinderela é a nossa referência de castelo quando a gente é criança. Ele não é um bom castelo, tá? Pelo menos não para os moldes medievais. Por que não? Porque olha só, as torres dele elas são muito finas e esses chapéus, né? Esses telhados que parecem um chapéu de mago aqui, eles são muito delicados. Isso aqui não funciona muito para o que o castelo medieval devia ser. A ideia do castelo medieval é que ele fosse uma fortificação. Ou seja, no caso de guerra, ele era difícil de ser tomado, né? Essas paredes eram grossas, tá? Cada tijolo de uma parede medieval é desse tamanho assim, tá? Grandão, não é tijolinho não. São uns negócios gigantes feitos de pedra e ele é construído para ele aguentar realmente uma guerra em cima dele. E por que ele tinha que ser tão resistente assim? Porque o castelo medieval ele não protegia, no caso de guerra, apenas o nobre. Gente, tem um avião passando aqui. Professor, Oi. como é que eles faziam para construir isso se o tijolo era tão grande? Ué, com máquinas de roldana, né, de madeira, que eles usavam para poder içar esse tipo de coisa. E com força do braço. Devia demorar um século para construir. Demorava. Professor, Dependendo da construção, demorava séculos mesmo para terminar, dependendo do tamanho da construção. não era aquela meio que roda de hamster que servia Isso aí. como guindaste? Isso aí, é uma máquina de roldana. Você tinha ali a roda,
A roda era ligada em um conjunto de cordas, essas cordas eram presas em roldanas para poder facilitar o levantamento do peso. Depois isso era preso nas pedras. Aí você levantava, rodando para um lado, ajustava onde você queria que encaixasse, rodava para o outro, passava argamassa, né? Rodava para o outro, e aí encaixava. Entendeu? Era assim que era feito. E quando havia uma guerra, por exemplo, isso aqui tinha que ser muito resistente, porque ele não ia proteger só o nobre, né? Quando a gente vê filme, muitas vezes a gente tem essa impressão de que o castelo ele protege só o nobre que está ali dentro. Quer ver um filme que é bom para entender isso daqui? Vocês já viram O Senhor dos Anéis? Alguém já viu O Senhor dos Anéis? Não? Depois vocês vejam O Senhor dos Anéis. Quem não viu está cometendo um crime. Eu já vi a saga Melhor toda. filme. Melhor filme que existe. Quem não viu está cometendo um crime. Já saibam disso. Mas enfim. Senhor dos Anéis, É se eu não muito me bom. engano, é no As Duas Torres, eu acho, que começam as invasões em Rohan, né? Os exércitos de Saruman começam a invadir Rohan. E lá dá para ver muito bem como é que funcionava uma guerra próxima a um castelo medieval. Quando o exército inimigo ele começava a se aproximar, ele era visto, os batedores, né, as pessoas que ficavam responsáveis por ver ali, por ficar aferindo a segurança do feudo, eles vinham para avisar e eles avisavam todo mundo que estava aqui em volta também. Avisavam a vila em volta. E toda essa gente se refugiava aqui dentro. Então o castelo tinha que ser bem seguro porque era a segurança da comunidade inteira, tá? Da comunidade inteira aqui dentro. Ele entrava, fechava, muitas vezes o castelo tinha fosso, né? O fosso servia para dificultar o acesso dos inimigos ao castelo, servia principalmente para isso, mas também para abastecimento do próprio castelo com água em caso de cerco, né? Cerco era a estratégia de guerra mais utilizada que existia, que era você prender aqui todo mundo dentro do castelo, esperar que acabasse comida e água para eles se renderem por fome. Né? Às vezes um cerco podia demorar meses se tivesse muita comida armazenada e tudo mais, mas às vezes era questão de dias um cerco tomava o castelo, né? Era uma estratégia delicada, porque ao mesmo tempo que você botava o castelo refém, você também botava o teu exército aqui com sérios problemas de abastecimento. Ele tinha que ficar parado ali esperando os caras se renderem, ao invés de voltar para casa descansar. E pode ser que esse senhor feudal ele tenha aliados que vão chegar com ajuda em algum momento. Então, se o cerco demorasse demais, se você não tivesse garantia, ele também se tornava perigoso para quem estava atacando. Mas enfim, muitos castelos tinham fosso, mas nem todos eles tinham. Tá? O fosso não era algo essencial do castelo. Ele era comum, mas não era essencial. E a função dele... Isso aqui é um castelo de fantasia, com certeza, né? E a função dele, então, era essa. Era a função de proteção da terra do senhor feudal, da população e do senhor feudal. Em volta dele, normalmente, havia essas plantações todas, né? O castelo ele é uma construção típica do campo, tá? Embora houvessem cidades, e lá para o final da Idade Média, ano 1000, não no final, né? Meio final, ano 1000, 1100, a gente já vai ter cidades que são muito grandes, como são Paris, Londres, Nuremberg e outras grandes cidades históricas. Apesar de você ter cidades, nas cidades não era comum que você tivesse castelos nelas, porque as cidades normalmente não eram atacadas porque não havia nobres nas cidades. Os nobres ficavam no campo, que era onde estava a concentração da economia feudal, que era o campo, tá? Que era a agricultura. Em volta dele vocês tinham aqui as comunidades agrícolas, né? Um monte de gente plantando, criando animais e tudo mais. E esses caras que estão plantando aqui, eles também são vassalos, ou servos, se você preferir. Servos do senhor feudal que está encastelado aqui. Normalmente, o acordo deles era esse último acordo que eu falei com vocês, que a terra ficava tão pequena que ficava fácil de cuidar. Então, ao invés deles separarem, né, essa terra em lotes ainda menores, eles começavam a plantar. E para poder fazer isso, o senhor feudal ele pedia uma parte em imposto da produção desses fazendeiros, né, dessa população. Existem algumas diferenças, tá? Mas, em geral, o que a gente sabe é que, geralmente, 2 de cada 6 dias de trabalho eram dedicados ao senhor feudal. Ou seja, vamos supor que o Pedro ele é um agricultor, ele planta abóbora
nessa terrinha aqui, ó. Ele planta abóbora bem aqui, né? Ele trabalha 6 dias por semana, porque o 7º dia é o primeiro dia, na verdade, é o domingo. O domingo é dia de descanso, é dia do Senhor, então ele não trabalha ali. E ele também não trabalha em feriados, que são muitos, tá? Nessa época, que são os feriados religiosos. Nos outros dias, nos dias que ele pode trabalhar, ele trabalha a terra dele plantando abóbora, porque ele gosta de abóbora e planta ali. Desses 6 dias por semana, 4 dias de produção ele recolhe para ele poder comer ou comercializar, e 2 dias ele dá ao senhor feudal. Então 2 dias de produção vão para lá, tá? Isso é muito interessante, por quê? Porque quando a gente pensa em Idade Média, a gente tende a imaginar que a população era extremamente pobre, e ela era mesmo, tá? Mas porque em geral todo mundo era extremamente pobre nessa época, até os nobres. E a gente também tende a pensar que as políticas sobre esses camponeses, elas eram muito, muito, muito severas e muito, muito, muito injustas. Mas isso é um pouco de lenda, tá? É claro que havia muita injustiça dentro da Idade Média porque o contexto ainda era muito bárbaro, né? Ainda era muito pouco civilizado em relação ao que a gente tem hoje. Mas se a gente parar para pensar, pelo menos nessa relação de exploração de trabalho, o homem medieval, ele tinha uma vida relativamente mais justa do que muita gente hoje em dia. Por quê? Vamos lá. A cada 6 dias de trabalho ele tinha que dar 2 aos suzeranos, isso daí dá o quê? 20, 30% da força de trabalho dele era dedicado aos impostos. Isso é bem menos do que a gente paga hoje de imposto, por exemplo. A gente paga aí muito mais imposto que isso em cima do dinheiro que a gente ganha. E a terra que era plantada era dele, né? Quando o senhor feudal fechava um acordo de vassalagem com uma família, aquela família ganhava uma terra, igual o senhor feudal ganhou aquela terra. Ela não era alugada para eles, ela era deles. Então, a maior parte dos camponeses, eles eram, entre aspas, donos do seu próprio negócio nessa época, né? Eles podiam plantar a própria terra, eles podiam cultivar o próprio alimento, fazer tudo isso daí. É claro que havia muita pobreza porque a tecnologia era pouco desenvolvida e a gente está falando de um período muito marcado por uma extensão grande de guerras, né? E também existem outros fatores culturais ali, a gente está falando de reis que vieram desses povos germânicos, que eram povos mais violentos, que eram povos bárbaros, os próprios romanos eram muito violentos. Então a violência era muito comum, mas em dadas proporções, a vida deles não era tão terrível quanto a gente costuma ouvir por aí, quando se fala de Idade Média, tá? Pelo menos não no geral. Além desses servos que trabalhavam no campo, a gente também tinha os servos do castelo. Os servos do castelo, eles eram aquelas pessoas que iam cuidar dos diversos serviços que o castelo precisa para funcionar. Um castelo, ele tem muita coisa funcionando dentro dele. Ele normalmente era o centro da vida dessa população aqui em volta, para muitas coisas mesmo. Por exemplo, era muito raro uma família ter forno em casa capaz de assar pão. Porque para fazer um forno de pão, você precisa de uma estrutura, né? Ele precisa ser fechado, ainda mais que o forno a lenha. Precisa ser fechado, precisa reter calor, ele precisa ter espaço para assar muito pão e tudo mais. Normalmente a padaria, né, o forno de padaria ficava dentro do castelo e ele era alugado pelo senhor feudal. Quando você ia lá fazer o teu pão, você deixava, levava um sacão de farinha para fazer vários pães. Aí você deixava um saco de farinha menor para o senhor feudal, para que ele usasse, para que depois o padeiro dele usasse para suprir as necessidades deles ali dentro. Entenderam? Então, assim, existiam servos ali dentro que serviam para fazer comida, cozinheiros, padeiros, charcuteiros, que eram as pessoas responsáveis por fazer as conservas, para preparar a carne, para ela aguentar mais tempo e tudo mais. Gente para fazer roupa, que eu esqueci o nome agora, alfaiates, né? Alfaiate. Armoreiros, ferreiros, né, em geral, e armoreiros. Os ferreiros medievais, eles tinham cada uma função, tá? Você não tinha... A gente, quando o pessoal que joga aí, o Pedro que gosta de jogar Genshin Impact e RPG da vida aí, normalmente tu vai no ferreiro do RPG e ele faz tudo, né? Ele é o cara que faz armadura, faz espada, faz pá de lixo, faz colher pra tu poder comer, faz tudo, né? Dentro do jogo. Na vida real não era assim. Cada ferreiro tinha uma área de especialidade.
Existia o cara que fazia espada, existia o cara que fazia armadura, existia o cara que fazia picareta, existia o cara que fazia tudo. Dentro do castelo haviam várias dessas funcionalidades que eram necessárias, inclusive, para a vida aqui em volta. E essas pessoas que exerciam essas atribuições eram os servos do castelo. Esses servos, em geral, eles recebiam salário para fazer isso, tá? Eles recebiam algum pagamento para fazer isso. E eles trabalhavam só aqui dentro, né? Eles não trabalhavam aqui no campo porque eles não tinham tempo para isso. Inclusive, provavelmente era um trabalho muito mais custoso, né? De muito mais horas ali realmente de trabalho do que o trabalho do campo, era o trabalho dentro do castelo. Beleza? Pessoal, vocês têm alguma dúvida por enquanto? Não. A respeito do feudalismo? Não? Então vou fazer o seguinte: vocês podem ir para o intervalo, são 5 para as 10 agora. Podem voltar às 10h20 normal, não tem problema não. E a gente continua, tá bom? Tchau, professor. Tchau, professor. Tchauzinho, Tchau, até daqui a pouco. professor. Tchau, professor. Tchau, tchau.